Você conhece a história do Siddhartha Gautama, o famoso Buda? E o que ele pensou no momento que ele se iluminou? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma história muito legal. Na verdade, a história da vida do Siddhartha Gautama, que é o Buda, pra gente entender qual foi o pensamento do Buda no momento que ele se iluminou. Então, eu não sei se vocês conhecem a história do Buda, eu vou resumir aqui pra vocês, é legal procurar, tem livros, né, e tem na internet, enfim, é muito legal a história dele. Mas eu vou resumir pra gente, né, entender a história e o contexto e como que ele se iluminou na verdade. Resumidamente, só para relembrar a história do Buda, ele era o rei, né? Na verdade, ele era o príncipe, o futuro rei, que vivia no palácio, cheio de riqueza, cheio de pessoas bacanas que tratavam bem ele. Não existia doença, não existia nada, só existia a parte boa dentro desse palácio que ele morava com os pais. Então, para ele, o mundo era maravilhoso, tava tudo certo, era um mundo assim que todo mundo queria. Só que um dia ele saiu desse palácio e ele conheceu a verdade como ela é. E ele foi na rua, né, onde ficam todas as pessoas que moram na plebe, né, que eram os plebeus na época. Ele começou a ver pessoas doentes, enfermas, ele começou a ver pessoas envelhecendo. Passou um velhinho, bem velhinho mesmo, cheio de ruga no rosto. Ele achou tão impressionante aquilo que ele foi lá e colocou a mão na ruga daquele senhor, daquele velhinho, para saber o que era aquilo. Porque ele nem a velhice, os pais deixavam ele ver. Então, os pais colocaram ele numa redoma de vidro mesmo, para ele entender que a vida era daquele jeito, que era só felicidade, só amor, só gente bonita, não tinha, né, a parte que as pessoas envelheciam, não existia a morte. Então ele não conhecia nada daquilo, ele só conhecia o que ele vivia. Ele começou a ficar curioso, começar a querer entender o que era a morte, o porquê aquilo acontecia, porque as pessoas ficavam doentes. No mundo dele não existia nada disso. Ele era feliz e ponto final. Mas é uma felicidade falsa, porque todo mundo fazia um circo, né? Fazia um teatro para ele não ver nada daquilo. E os pais não queriam que ele enxergasse aquilo, mas ele enxergou. E aí a curiosidade veio. E um dia ele pensou, falou: poxa, eu não quero isso. Eu não quero viver isso que eu tô vivendo. Eu quero viver, entender a vida. Eu quero entender o que é a vida fora aqui do palácio. Então, o que ele fez? Ele largou tudo. Ele já tinha casado com uma esposa linda. Ele largou tudo, foi andar para tentar entender o que era a realidade da vida. Então, nessas andanças, ele conheceu uma pessoa que indicou um lugar que as pessoas que queriam se iluminar e saber realmente o que era a verdade da vida, ficavam lá. Ok, ele falou: eu quero ver o que acontece lá nesse lugar. Então, era um tipo de um mosteiro, né? Não era um mosteiro, lógico, mas era tipo de um mosteiro onde a pessoa entrava lá e ela estava sabendo que ela teria que escolher algo que fizesse ela sofrer. Porque na cabeça deles, só o sofrimento de verdade a gente conseguia se iluminar. Que era uma coisa doida, porque não é assim que não é só assim que a gente consegue se iluminar. A gente fala que é no amor ou na dor, mas não é desse jeito que eu vou contar pra vocês. Então cada um escolheu uma coisa. Então tinha gente que escolhia não comer mais carne, que escolhia ficar com os braços erguidos, sabe? Tipo, eles não podiam mais usar as mãos para sempre. O outro escolhia não comer mais nada, só comer os vegetais. Então cada um escolhia um jeito de sofrer para se iluminar. Que doido, né, gente? Mas era assim. E aí ele escolheu, sabe o que, gente? O Buda escolheu comer fezes de manhã, de tarde e de noite até se iluminar. Então, é uma coisa meio estranha de falar e até nojenta de falar, mas é isso que ele escolheu.
Ele falou, eu tenho que sofrer muito para me iluminar logo. E aí foi. E ele começou, né? Tinha outras pessoas também no grupo dele, aí cada um escolhia a loucura que queria. Porque os caras queriam se iluminar rápido. E assim foi, ele foi comendo, até que um dia ele estava tão fraco, e ele andou até um rio. E nesse rio, ele olhou para baixo, ele se desequilibrou e caiu de frente assim para a água e não conseguia mais levantar, porque ele estava muito fraco, ele estava morrendo. E nada de estar iluminado. E a hora que ele levantou, ele viu um barco. E tinha uma pessoa no barco, estava afinando a corda de um instrumento musical. E essa corda arrebentou. Aí ele olhou e falou, opa, entendi tudo. Eu entendi o que é a iluminação. Se iluminar não é ficar aqui parado, ou comendo fezes, ou com o braço erguido, ou não usar mais as mãos. Não, não é isso. Então ele foi correndo falar com o diretor lá do mosteiro, né, daquele local, e falou, eu não quero mais ficar aqui porque eu entendi e eu já sei o que é a iluminação. E o dono do mosteiro olhou para ele e falou assim, como assim você entendeu? Nem eu entendi, né, que eu também faço um monte de coisas ruins para ver se eu me ilumino também rápido. E ele falou, nós temos sempre que seguir o caminho do meio. Porque não pode ser, a gente não pode ser tão radical, nem pro muito ruim, nem pro muito bom. A gente sempre tem que escolher o caminho do meio. Essa é a frase que mudou a vida do Buda. E aí ele entendeu que na hora que aquela pessoa estava afinando o instrumento de corda e a corda arrebentou, a corda não pode ser nem muito frouxa e nem muito esticada. Porque quando a gente for usar, ela vai arrebentar. Tanto a frouxa quanto a esticada. A corda tem que estar num ponto mediano que dê pra gente tocar e ouvir aquela música saindo daquela corda. E foi essa referência que ele fez. A vida não pode ser nem 8 nem 80. A gente sempre tem que estar no caminho do meio. A gente sempre tem que estar no caminho do meio para entender que o 80 não presta e não vai te levar a lugar nenhum. E o 8 também não presta e não vai te levar a lugar nenhum. A gente consegue até fazer uma referência ao pêndulo do Kybalion, que é a mesma coisa. O pêndulo não vai e volta, vai e volta. E como é a nossa vida? A nossa vida é cheia de vai e volta. É cheio de altos e baixos. A nossa vida é assim também. Então, o que ele quis dizer, né, com esse exemplo do instrumento de cordas? A gente tem que levar a vida em equilíbrio, em harmonia. Isso que é andar no caminho do meio. O caminho do meio, gente, sempre é a solução. A gente não pode ser muito radical com nada nessa vida, sabe por quê? A gente nunca vai saber 100% a verdade ou não daquilo que a gente está ou tá pregando ou que a gente tá defendendo. E eu acho que isso vale para todas as partes e as fases da nossa vida. A gente tem que sempre estar no caminho do meio. Religião, política, tudo isso a gente tem que ter um caminho do meio. Porque a gente não pode acreditar em nada que as pessoas falam, nem 100%, e nem desacreditar nada, nem 100%. A gente tem que estar ok em harmonia e tirar as nossas decisões aqui no meio. Tem que ir atrás do que é a verdade pra gente. A gente tem que ir atrás do que faz sentido pra gente. Não precisa brigar, não precisa discutir. Porque se você sempre tá no caminho do meio, você tá indo em direção da expansão da tua consciência. Você tá indo no caminho da harmonia, da paz. Isso eu achei muito legal, eu achei muito interessante essa história, porque a gente faz uma referência com a nossa vida. E é assim, a gente não pode ser radical em nada. Se a gente conseguir sempre estar lá no caminho do meio, a gente vai conseguir ter muito mais discernimento de tudo que a gente fala, que a gente aprende, que a gente ensina. Então, por exemplo, eu só gosto de uma pessoa lá que fala
de espiritualidade ou de expansão da consciência. Tá, mas vamos ouvir o outro? De repente ele tem outros insights. É difícil falar, não é fácil, porque quando a gente tá lá numa discussão, ou quando a gente tá falando e querer provar que você tá certo e o outro provar que ele tá certo, ninguém tá certo, porque ninguém tá indo no caminho do meio. Essa discussão são as polaridades, né? Um tá falando que o certo é esse, outro tá falando que o certo é esse. E o caminho do meio? Será que a gente não consegue conversar para entrar no consenso? Será que a gente não consegue entrar em harmonia com tudo que a gente sabe ou quer defender, estudou, enfim? Assim, tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô trazendo para vocês, a ressonância harmônica, cada vez mais ela tá me puxando assim pro caminho do meio. Eu era muito mais radical com tudo, eu era muito radical. Eu estudava algumas coisas ou falava alguma coisa, só que eu não queria ver a opinião do outro às vezes. Porque na minha cabeça eu estava certa e eu estava na polaridade. E tá errado isso. A gente tem que ser humilde o suficiente para, no mínimo, escutar o que a pessoa tem a dizer. Aí a gente analisa. Se você tá aqui e outra pessoa tá aqui, de repente, na análise, a gente chega num consenso. A gente chega numa resposta muito melhor do que eu ou do que outra pessoa estava defendendo. Então, eu acho que tudo na vida, a família, o trabalho, as discussões, tudo tem que ir pelo caminho do meio. E realmente, para mim, fez muito sentido esse exemplo aí que o Buda trouxe pra gente, de que nada na vida é 880. A gente tem que ser maleável, flexível, para tentar ser mais feliz no dia a dia. E o vídeo que eu trouxe para vocês hoje foi sobre esse ensinamento do Buda, que ele deixou pra gente aí. Faz todo sentido na minha vida, pelo menos. Creio que na vida de todo mundo, né? A gente tem que tentar ter um equilíbrio sempre, igual do pêndulo do Kybalion, né? A gente, se tá puxando para cá, a gente tenta equilibrar para cá, se tá puxando para cá, a gente equilibra para cá, e aí a gente tenta chegar no caminho da harmonia e do equilíbrio mental, principalmente. E se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.